Olá, meu nome é Luiz Vitiriti, eu sou consultor e auditor de riscos e esse é o programa Casos Práticos da GRTV, onde teoria fica ainda melhor na prática. Hoje estamos aqui com Jean-Pierre, perito, engenheiro e especialista em causos complicados. O perito, toda essa cadeia de fornecimento de especialistas, né? Aonde que o perito se encaixa na atividade econômica, né? Quando que você é chamado para atender? A perícia, geralmente, ela é contratada para que a causa e depois, obviamente, se determine a responsabilidade por aquele evento. Esse é o objetivo da perícia. Por isso que você precisa de um perito, de um expert, de um profissional Uhum. que analise os fatos, analise a ocorrência e entregue um laudo, né, Um conclusivo, parecer. um parecer técnico indicando o que aconteceu e qual foi a responsabilidade por aquele evento. E como que você é encontrado como perito? Porque tem tantas coisas, esse Brasil gigante, ocorrências diversas, né? Uma hora um incêndio num galpão, outra hora um vazamento de algum outro lugar. Cada hora um tema diferente, né? Cada produto, cada negócio do nosso cliente, do fornecedor, ele difere. Você acaba sendo perito e especialista de tudo? Não, a minha especialidade é a área de engenharia mecânica industrial Hum. e automotiva e incêndios de uma forma geral, Tá, né. Faço também análises grafotécnicas, já tem alguns anos, eu tenho 25 anos de experiência e de atuação como perito tá, e 37 anos de engenharia. tá. Então, com isso, eu tenho já um renome no mercado, um conhecimento E aí a e pessoa te sim. encontra por conta dos processos que você já Nós defendeu no passado. pelo próprio site da Sim. empresa e por indicações, que é o que ocorre com maior frequência. Agora, como que funciona essa dinâmica do atendimento? Porque, como exemplo do incêndio de um galpão, Uhum, né, esse fato do incêndio, alguém te chamou para poder fazer essa peritagem, uhum. e defender um ponto de vista, ser contratado por quem? Qual é o ator, que normalmente te chama para poder laudar, peritar e ajudar a esclarecer a causa raiz daquele problema? Vamos lá, nós temos 2 situações bem definidas. Uma é a minha atuação como perito judicial. Tá. Então, como perito judicial, eu sou nomeado para, independentemente, de quem é a responsabilidade de determinar a causa, Certo, ponto. Então, a parte é o meio ali, né, tá, é o julgador que está me nomeando para poder certo. dar a resposta. Quando não é desta forma, então o próprio interessado, seja ele a vítima, né, o Aham. que teve o estabelecimento ou a indústria, o que seja, Foi perdido por alguma coisa? perdido, danificado, é que me contrata, ou às vezes até as seguradoras, né, quer dizer, não importa, eu não tenho lado, né, Aham. quem necessita do meu trabalho eu avalio, mas sempre quando o lado ele, me contrata, até por uma questão, de honestidade, né, quer dizer, não adianta eu também chegar e pensar só do meu lado financeiro, eu tenho que também entender que, aquele demandante ele tem uma dor, Tá, né, ele já está com um prejuízo e não vou ser eu que vou dar um prejuízo ainda maior. Então eu avalio antes claro. aquela necessidade. Então pode haver um caso real que inicialmente poderia ser interessante, que você pode também achar que não vale a pena atender? Se eu vejo que não tem campo para Aham. pra 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 explorar. eu atender e falo: "Olha, aqui realmente a responsabilidade é sua, né, você não Tá, tem como, apontar, culpa de terceiros, né, tá. isso é a minha avaliação prévia, eu acho que você vai perder dinheiro me Uhum. contratando, perder Tá. tempo, então eu acho que talvez aqui você deva ir para o caminho jurídico, procurar um advogado, alguma coisa do gênero". Mas quando eu vejo que realmente não é isso que aconteceu, então eu apresento a minha proposta de trabalho e eu presto serviço para aquele cliente. Tá. Agora, o perito pode ficar também no lugar parecido com um auditor, aonde teve um caso, um acidente, seja rodoviário, transporte,
ou mesmo o fogo, o incêndio, o dano, e você buscar a causa raiz daquele problema, daquele acidente e também buscar uma evidência que comprove o que aconteceu. E aí sim entregar para o teu contratante ou como perito judicial trazer os fatos, né, e deixar claro. E aí você acaba ficando especialista de tudo, acaba sabendo de tudo. Como que é isso? Como eu disse, eu tenho 37 anos de vivência em engenharia. Tá, Obviamente que eu vou morrer sem conhecer tudo, claro. óbvio, mas isso dá uma bagagem para a gente suficiente para poder atuar também em outras frentes. Então, quando a gente determina uma causa e essa causa ou esse acidente poderia ter sido evitado, Tá, né, com procedimentos, ou a gente muitas vezes indica um profissional ou a gente indica onde que está essa falha e como que ele poderia ter mitigado aquele evento sim. se ele tivesse tido uma outra postura na administração ou no próprio processo dele operacional, né, na sua atividade profissional, para evitar que aqui um acidente daquela natureza Aconteça de ocorra novo. novamente. Você tem aí a oportunidade, mesmo sendo perito judicial, de estar encaminhando o cliente para uma possível solução ou rever o seu processo como melhoria contínua. Exatamente. Até do ponto de vista, quando a gente fala de indústria, da própria análise de risco, né? Aham. É fundamental, porque muitas vezes, né, quase 100% dos casos, as empresas estão muito preocupadas no seu core business ali, né? O teu negócio, é. Na sua atividade. Aham. Então, e aí termina negligenciando outras atividades que são importantes para a segurança da operação, para a continuidade, para a alta disponibilidade daquela atividade, e é aí que os acidentes acontecem. Tá. Então, existem especialistas no mercado que devem ser contratados, né, para justamente apontar essas irregularidades e como que a empresa pode se ajustar. Mas tudo isso custa, né? A gente Sim. sabe que as empresas estão muito focadas no seu dia a dia e aí às vezes acontece justamente aí o problema, né? Por exemplo, agora no calor que a gente está sofrendo nesse Brasil e também a mudança climática geral do planeta, os produtos perecíveis, por exemplo, pode ser um produto químico ou mesmo um alimento, toda a solução logística para fazer o produto, transportar e entregar tem a variante aí da temperatura e são máquinas, são pessoas, né? São processos, são Produtos. mercados novos, né? Uhum. Às vezes você faz lá uma solução para um local regional brasileiro e começa a ganhar mercado exterior, e aquela solução não necessariamente a mesma para um mercado exterior, né? Uhum. Exatamente. E aí, no teu caso, a peritagem consegue essa análise específica aprender, né? Porque a empresa também, ela também sai da teoria para a prática, como a gente colocou no começo, né? Uhum. Tem que experimentar, tem que errar, também para melhorar, né? Exato. Agora é importante essa questão dos processos, né? Uhum, Que a empresa ela tem que aprender, ela tem que se adequar, uhum, ela tem que se adaptar para a continuidade. Você falou agora da temperatura, isso é fundamental. Temperaturas altas como essa, principalmente durante o transbordo, quer dizer, as uhum. empresas têm que ser mais ágeis, Sim. porque a temperatura tende a subir. Depende muito do produto e do quão refrigerado ele está. Uhum. Mas é onde você pode ter um prejuízo aí, uma perda de material, de produto. Troca de responsabilidade, troca de modal, troca de dono, né? É, E aí não é mais meu, eu já vendi, tá aqui a minha nota fiscal, por exemplo, né? uhum, Então a logística é um troço bastante interessante e desafiador, ainda mais boa, num país tão continental. uhum. Agora, você gostaria de trazer algum caso prático É, aonde você atuou recentemente e pôde trazer algum benefício direto ao cliente ou esclareceu algum assunto importante? bom, exemplos a gente tem Sim. aos montes, né? Foram mais de 16 mil laudos nesse período, né, de perícias. Mas eu tenho um exemplo de um cliente que ele tinha um depósito, um centro de distribuição bem grande, uma empresa bem importante no ramo
loja de departamentos, mas Uhum. vendia tudo, tinha cama, utensílios domésticos, enfim. Tá. E teve um incêndio que ele perdeu absolutamente tudo, teve danos também ao galpão. E foi bastante interessante porque o circuito de CFTV ajudou bastante a gente identificar a origem do incêndio, né? Isso foi uma evidência coletada pelo próprio CFTV. Pelo próprio CFTV, Tá. exatamente. Ele tinha um vigia, então, quer dizer, esse é um outro elemento importante dentro daquele contexto. Nós tínhamos também sistemas de detecção de movimento Tá. e de fumaça dentro do estabelecimento, e que com isso você tem uma série de dados, né, que você coleta e aí depois você concatena tudo isso, né, de forma adequada, agrupando no tempo para você identificar exatamente o que aconteceu. E no caso, eh, ali eu acho que a análise de risco é o que faltou no final das Tá. contas, né? Era um caso de um galpão segurado, né? Tá. E tinha uma calha de condução dos cabos elétricos, né? Certo. Que primeiro alimentava esse galpão e aí depois essa calha passava por toda a fachada desse galpão Tá. para alimentar o galpão lindeiro, né? Tá. O galpão vizinho. Vizinho. E esse galpão vizinho, exatamente eu não sei muito bem o que aconteceu lá, eu só sei que até instalou um gerador, Tá. né? Então ele estava tendo algum problema com fornecimento de energia elétrica, Tá. então houve uma demanda maior do que deveria de energia, não sei por qual motivo, né? Porque a gente não teve acesso a periciar aquele O galpão, outro lado da história. até porque também foi modificada toda a entrada da Tá. energia daquele galpão, que também causou bastante suspeita. Mas com o aumento da corrente e da temperatura, houve o derretimento do encapsulamento dos cabos, o curto-circuito, e aí sim essas faíscas e fagulhas incandescentes Tá. do cabo caíram para dentro do galpão e atingindo então a mercadoria que tinha lá dentro, e aí o incêndio estava já instalado e propagou para todo o galpão. O que você aprendeu com esse caso? Esse é um caso importante da Aham. análise de risco, quer Tá. dizer, é, Faltou uma análise de risco, faltou. uma inspeção técnica que Então, abarcasse também meio que aquele condomínio, né? Ou a é, relação com o vizinho. então, se você tivesse um profissional habilitado, Aham. né, um bom profissional, né, que tivesse ido ao local, analisado, talvez aí a própria seguradora Tá. poderia ter alertado o cliente: olha, você tem um risco aqui iminente de Uhum. incêndio, Uhum. né? Existe uma irregularidade aqui na instalação Tá. elétrica, né? O fornecimento de energia porque nós não estamos falando de cabinhos de 2,5 mm ou de 4 mm, né? Nem de 10 mm, estamos falando de cabos Importantes. bem espessos, enfim, aí correntes elevadas. Então, olha, você tem que pedir aqui, já que era um local locado, né, para que a empresa faça uma alteração, Sim. né, na alimentação do galpão lindeiro, né? E aí, infelizmente, ocorreu um incêndio e obviamente que é um incêndio de responsabilidade securitária, né? Tá. E nesse tipo de ocorrência onde você foi contratado como perito, descobriu essa história interessante do vizinho, da Uhum, falta de análise de risco, o teu trabalho cessa entregando esse laudo para o teu cliente contratante. correto. Nesse tipo de é, o cliente interessado, né, que acabou esclarecendo, ele também poderia te chamar novamente para continuar um trabalho de assessoria para ele melhorar o local ou para outros lugares, ou o teu trabalho cessa aí por conta de É, compliance, você acabou, entregou o teu relatório e ficou, poderia até ser chamado, olha, eu percebi isso, vou é. até aqui. No caso específico dele, como é um galpão, é uma área industrial, Tá, eu cesso o meu trabalho ali, e se perfeito. ele precisa de algum especialista,
para justamente fazer análise de risco, verificar a instalação, etc., eu tenho algumas indicações e eu repasso. Tá. Agora, eu tenho uma pós-graduação em auditoria de processos, Aham. então eu já atuei muito e atuo ainda como auditor de processos, até para verificar falhas e fraudes, muitas vezes, né? Sim. Enfim, dentro de corporações. Aí muitas vezes eu faço perícias para identificar uma análise grafotécnica. O que que é a Ou análise grafotécnica para as pessoas que estão vendo possam é, entender o que que é? é para verificar a autenticidade, por exemplo, de uma forma mais simples, de uma assinatura, Tá. né? Para ver se de fato aquela assinatura É daquela saiu pessoa mesmo. das mãos do seu autor aí, Aham. do seu proprietário. Tá. E aí sim eu faço a análise do processo e identificando aí o que nós chamamos de pontos de controle Aham. e onde você tem que ter uma atenção melhor naquele ponto para que E aí você você lauda também o mitigue. grafotécnico. Ah, eu tenho Sim, aqui, sim, eu sim, tenho essas evidências, sim, essa metodologia sim, grafotécnica e posso entregar aqui sim. dizer se como que é a assertividade e o dado disso, Jean? Não, Quantos por olha, cento você crê que, eu tenho 90% de chance de que eu acertei, que isso aqui é é, verdadeiro, ou 70% de chance que é falso, não fica num lugar de subjetividade? o perito ele não é infalível, né? Tá. Você imagina se na Europa você tem três grandes, ou tinha, né? Eu acho que hoje eles não estão mais podendo atuar nesse mercado, Uhum. três grandes falsificadores de obras de arte que enganaram Muita muitos gente. peritos e experts em obras de arte. Uhum. Você também tem especialistas em falsificação de assinaturas, né? Então, é extremamente complexo, né, você identificar aquilo que é uma variante do Sim. próprio traço, do próprio autor, da assinatura, daquilo que é uma falsificação. Tá. Existem técnicas, né, formas que você identifica, que você faz a análise, você usa alguns padrões de confronto que você pede para a pessoa assinar para você comparar. Mas Uhum. evidentemente que nenhuma assinatura é idêntica à outra, Claro. mesmo Mesmo do próprio do dono. próprio dono, É. né? Então assim, é uma atividade profissional, né, que tem a sua eficiência, obviamente, tem as suas garantias e isso é muito utilizado no mercado. Agora, com relação sendo contratado pela seguradora e ele tendo uma dúvida de que Uhum. aquele documento ou de que aquele processo não foi, ou esclarecer o que aconteceu em campo, né, Uhum. nesse caso prático, né, Uhum. existe oportunidade sempre de aprendizado, né, em saber quem é esse cliente, quanto que ele terceirizou, de mão de obra ou de processo. Nem toda loja franqueada vai ser perfeitamente igual à ideia do modelo do franqueado Provocador. franqueador, né? Uhum. Então, isso também é a peritagem e também o atendimento dessas ocorrências a pedido do segurador também ajuda a esclarecer essa relação comercial do cliente com a seguradora? Eu acho que sim, eu acho que sim. É importante, inclusive, que a seguradora se atente a essas questões, principalmente com relação à qualificação e experiência do perito que está sendo contratado, né? Aham. Porque ela pode extrair muito mais do que simplesmente o resultado daquela perícia, né? Na venda do seguro vira uma linha de produção para trazer negócio. Na Uhum. regulação do seguro e atendimento com o perito, acaba também tendo uma oportunidade de melhoria contínua e até descobrir que dentro da tua carteira pode ter também um pedaço da produção que tem fraude mesmo. Essa questão da aceitação do risco, né, da venda do seguro, a gente sabe que existe um certo entusiasmo Sim, para você poder dar entrada de sim, capital trazer dentro da empresa, negócio. receitas, né? Claro, O que eu acho que é mais importante dentro desse processo é conhecer o produto que está sendo segurado. E por isso que eu falo que a análise de risco é importante. Quer dizer, claro. primeiro, até na precificação, você tem que saber qual é o produto e a própria apólice, né, que a gente fala aí Sim, que são
onde você tem Documentos. os clausulados, que são as regras daquele Tem um negócio. colega nosso que fala que vale mais a pena ler as exclusões do que as coberturas. É, bem por aí, porque é um contrato de adesão, é bem Sim. complicado, porque você não tem o direito de Escolher. questionar, É. né, aquele clausulado, então fica uma situação complicada ali para o segurado, para o proponente, mas eu acho que esse é um ponto que deveria, de alguma forma, ter uma mudança, né? Claro. Talvez até o clausulado ser uma coisa mais dinâmica para que ocorra a adaptação, porque você tem muitos produtos no mercado diferentes, né? E a gente está vendo uma falta no mercado de especialistas em produtos. Aí depois que tem um sinistro, é que você quer chorar o leite derramado. Quer Então, descobrir, aí né? fica difícil, né? Uhum. E aí, quer dizer, o sinistro já está dentro da casa, Sim, né? Então, como que a seguradora faz, né? Então, muitas vezes ela tem que ser obrigada a indenizar, sim, porque a regra do jogo não estava muito bem estabelecida, mas é aquilo que eu falo de base de conhecimento, sim. né? Você tem que usar aquele sinistro para aprender Claro. para as próximas contratações ou para as próximas vendas de apólice, né? O que parece-me que, infelizmente, não está sendo feito. Muito interessante, Jean. Tem muita coisa para compartilhar, aprender e evoluir, Uhum. né, nessa relação de cliente, né, comprador, né, prestador de serviço, né, consumidor, Pô, né? E eu acredito sim que a auditoria, a perícia e a revisão das relações, né, que acaba sendo um contrato, né? é, O contrato de fornecimento ele precisa ser muito revisto, é, repensado. indo muito nessa linha, né, Vitirite, eu falo muito da questão da qualificação. Hoje o mercado, de uma forma geral, seja seguradora, seja segurado, seja qualquer atividade econômica hoje, ela visa muito o custo, né, a Sim, redução de custo. sim, E eu entendo que esse é um ponto frágil desses processos, né? delicado, né? Então eu acho que a qualificação da mão de obra, a contratação, ela tem que ser feita de uma forma mais eficiente. Uhum. Eu acho que a participação do compliance das companhias, ela tem que ser uma participação mais Importante. ativa, entender que regulamento não é só a legislação Sim, vigente, mas o regulamento também tem a legislação profissional, né, o entendimento do processo. Eu acho que a coisa não pode correr solta. Hoje você vê pessoas com baixo salário, baixa qualificação, tendo responsabilidade dentro muito das grande. corporações de valores muito altos. Então, isso é um ponto de fragilidade E muito dá para grande das melhorar, empresas, né? que dá para melhorar Uhum, e edificar o mercado como um claro. todo, né? Muito obrigado pela entrevista, né? Obrigado vocês. Muito interessante. E esse foi mais um Casos Práticos. Você que está acompanhando o nosso podcast, por favor, tenha sua sugestão, pergunta, recomendação, seja para próximas entrevistas. Temos aí, clica ou tira foto do QR Code e nos pergunte. Esse foi mais um Casos Práticos da GRTV. Muito obrigado.